Olá, o Fator Político BR está aqui no Congresso Nacional e ao meu lado o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que integra a CPMI do 8 de janeiro. Deputado, como o senhor tem visto aí a linha de investigação, né? A impressão que passa é que a base aliada ao governo está justamente querendo desviar o foco do dia 8 de janeiro, né? O dia das invasões. Sim, inclusive testemunhas que já vieram aqui nessa comissão, elas não tinham qualquer conexão com os atos de 8 de janeiro, em que pese serem, por exemplo, fatos reprováveis, como a questão na bomba do aeroporto de Brasília, que merece uma investigação, mas não é o objeto dessa CPMI. Só para que as pessoas entendam, quando você vai protocolar um pedido de CPMI para começar a pegar essas assinaturas, você tem que ter um fato determinado, delineado, e esse fato foi o 8 de janeiro. Hoje vem aqui à casa o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, né, o coronel Mauro Cid, e que, ao que parece, a esquerda ela sempre tenta, os deputados de esquerda, eles tentam ali pegar notícias que não têm conexão com o 8 de janeiro. Já falaram em cartão corporativo, já falaram em joias, em rachadinha, primeira-dama, todo tipo de acusação que não tem qualquer tipo de fundamento, não passa de narrativa. E pior, por vezes, eles chegam a beirar ali o abuso de autoridade. Porque se nós lembrarmos que a CPMI ela tem papel, né, ela tem poderes próprios dos juízes, e os juízes estão sujeitos à lei de abuso de autoridade, uma das incidentes de abuso de autoridade é você constranger o réu a falar, mesmo quando ele reiteradamente está em silêncio, que é o caso do Major Cid, que tem ficado em silêncio, mas ainda assim deputados e senadores da esquerda tentam até falar dos seus filhos, da sua família, a fim de jogar uma pressão para que ele fale alguma coisa. Se estivéssemos numa delegacia e Mauro Cid fosse um traficante de drogas, os deputados e senadores da esquerda estariam incursos em abuso de autoridade. E sem contar ainda, como muitos parlamentares ali da oposição estão defendendo, eles estão tentando criminalizar conversas de WhatsApp de um celular que foi apreendido, e a própria procuradora, vice-procuradora-geral da República, acusou Alexandre de Moraes de pesca predatória. A forma como foi apreendido esse celular foi irregular. Com certeza, vale lembrar que o Mauro Cid, ele está sendo investigado e grampeado desde 2021. Ele tem aí mais de 2 anos que todas as suas mensagens celulares estão passando, né, pelo crivo de pessoas, sabe-se lá quem, para investigá-la. E ainda assim, ele não está respondendo uma denúncia formal. Ele está preso preventivamente, de acordo com a lei brasileira, uma pessoa presa, o inquérito, a investigação, ela tem no máximo prazo de 30 dias para ser finalizada, concluída, mas Mauro Cid está há 70 dias na cadeia. Trata-se notoriamente de um caso em que trancafiaram ele numa prisão e jogaram a chave fora. É o que eu sempre tenho dito, se fossem traficantes de drogas, muito provavelmente estariam respondendo em liberdade. Mas, ao que parece aqui no Brasil, ser conservador é mais grave aos olhos de alguns da justiça do que cometer determinados crimes violentos. Bom, e aproveitando, né, que o senhor está aqui falando com a gente, em relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, quais são os caminhos agora que a defesa deve percorrer para tentar reverter e recuperar os direitos políticos do ex-presidente? Berenice, eu não falo em nome do Jair Bolsonaro e também não conversei com os advogados dele sobre esse assunto. No entanto, o que eu consigo ver é que certamente vão recorrer a outros órgãos que conseguirem. E para além disso, eu sempre lembro, a composição do TSE, ela muda, ela é de cadeiras rotativas. Em 2026, dos 3 do STF que compõem o STF, que compõem o TSE, 2 serão os indicados pelo presidente Bolsonaro, né? O Mendonça e o Cássio Nunes, sendo que o Cássio Nunes será o presidente dessa corte. Claro, ainda tem outros 4 desembargadores ou ministros que compõem e terminam por compor o TSE, mas como Lula, 2 anos antes da eleição, estava preso e inelegível, por que não poderia acontecer da elegibilidade de Bolsonaro também receber essa reviravolta? Agora, é uma covardia, vamos combinar, né? Botar um presidente inelegível porque se reuniu com os embaixadores, depois de ter deixado Dilma, que sofreu um impeachment, que deveria ter ficado 8 anos inelegível, porque a lei é clara, a lei fala em efeito automático da pena, inelegibilidade de 8 anos. No entanto, né, o impeachment aqui, presidido pelo ministro da STF, Ricardo Lewandowski, permitiu que Dilma continuasse a ser elegível. Não teve sucesso como senadora em Minas Gerais, contrariando as pesquisas, né, mas só para dizer um caso. Fora isso, Lula mesmo é outro caso absurdo. O Brasil, realmente, ele não é para principiantes.
Bom, e tendo como base, né, a formação do Congresso, temos o PL da anistia, que foi apresentado, e o PLP de autoria do deputado Bibo Nunes. Qual desses dois projetos o senhor acha que tem mais possibilidade de ser aprovado aqui no Congresso? Olha, os dois a gente tem que colocar muita energia para que seja aprovado. Isso tudo vai depender do cenário político, dos movimentos a serem feitos. Eu fico feliz que a gente tenha uma base, em que pese não ser a maioria, mas uma base aqui na Câmara para apresentar esse projeto e ter algum apoio, e é totalmente legal e é constitucional. Agora, a gente sabe que hoje no Brasil a gente não está vivendo tempos normais, são tempos estranhos. Uma lei, ainda que aprovada, é capaz de mandar para o STF e o STF reverter. Uma hora essa malvadeza toda ela vai ter que acabar. O outro projeto que também está em tramitação, né, que foi desengavetado, é a PEC do voto impresso. O senhor acredita que daqui até 2026, ou até as eleições municipais, haja uma possibilidade de ser aprovado? Eu creio que sim, vai ser necessário muita pressão, e eu lembro que a PEC 135 da Bia Kicis, da legislatura passada, ela não foi adiante por uma intervenção, essa sim, inconstitucional, do Judiciário aqui no Legislativo. O presidente do TSE à época, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele conversou com 11 presidentes de partido, sabe-se lá o que ele conversou, mas esses 11 presidentes de partidos, que sempre foram, via de regra, simpáticos ao voto impresso, porque o voto impresso já foi aprovado em outras oportunidades aqui na casa, infelizmente o STF declarou a sua inconstitucionalidade sempre, mas o ministro Roberto Barroso ele foi o ator que impediu a aprovação desse mecanismo, e vale lembrar que, mais uma vez, o TSE será presidido na eleição de 2026 pelo ministro Cássio Nunes. Então, você sempre consegue ter alguma esperança para que o processo seja aperfeiçoado e seja dada maior transparência. E isso daí evita, até distensiona qualquer tipo de suspeita que exista com relação às urnas eletrônicas. Para finalizar a nossa entrevista, em relação ao PL, né? Na semana passada houve muitas discussões em relação àquela reunião, a vinda de Tarcísio aqui para Brasília, as investidas também do deputado Ricardo Salles. Como está o PL hoje? Porque a esquerda traz uma narrativa de que a direita está se dividindo. Olha, o partido é igual um casamento. Você naturalmente vai ter divergências dentro de casa. Eu mesmo não fiquei 100% satisfeito com o posicionamento do Tarcísio. No entanto, acho que todo mundo é capaz, é maduro o suficiente de olhar para trás e cada um analisar o que acertou, o que errou. Eu ontem estive em São Paulo, me reuni com o governador Tarcísio de Freitas, tirei uma foto, fiz questão de colocar nas minhas redes sociais para demonstrar que não existe qualquer tipo de sentimento ruim em torno de nós. E o que eu sempre falo na política é o seguinte: a gente tem que pensar em qual é o resultado das nossas ações, qual é o efeito prático daquilo. Será que realmente vale a pena a gente ficar desgastando o Tarcísio? Quem sabe, pensando lá em 2026, ele vem candidato a uma reeleição e essas críticas não permitam que ele seja reeleito e em seu lugar venha um governador do PT para São Paulo? Na política não existe lacuna, não existe vácuo de poder. Então, o que eu falo para as pessoas é para que a gente tenha consciência de que, claro, críticas podem ser bem-vindas perfeitamente, faz parte do jogo. Mas eu, por exemplo, tenho acesso a ele, é melhor que eu vá direto a ele, que eu converse com ele, com outras pessoas, e me posicione publicamente, sempre de uma maneira madura. Mas convergir, realmente, a gente não vai convergir em tudo. Eu, por exemplo, votei contra essa reforma tributária. Inicialmente estava pior ainda o texto, algumas coisas foram retiradas, como, por exemplo, o cashback de acordo com gênero. Isso é um absurdo. Você imagina só, se eu e você, um de nós, a depender do cromossomo XX ou XY, quando for no mercado vai pagar uma conta maior ou menor. Isso aí é totalmente coisa de maluco que vem da esquerda, para dizer apenas uma das coisas que estão acontecendo. Mas eu acho que eu votei de maneira geral, o que vai ocorrer é o aumento da carga tributária, e esse foi o principal motivo de eu ter votado contra essa proposta. Deputado Eduardo Bolsonaro, obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.